Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje vamos falar de cultura. Vamos conversar com um jornalista também, que ele é da produção audiovisual. Valoriza muito a nossa cidade, inclusive com essas produções que ele faz, tá? Então nós vamos conversar com Paulo Eduardo Tonon, que vai trazer muitas informações sobre as suas produções. E olha, muito obrigada por você aceitar nosso convite e por falar um pouquinho da nossa querida Bauru, que eu já adianto que as suas produções são voltadas, inclusive, para a nossa querida Bauru. Obrigada, Paulo, por aceitar o convite. Mesmo. Obrigado você pela oportunidade aí da gente estar podendo falar desse trabalho que a gente desenvolve aqui, que é sempre em prol da valorização mesmo da cultura de Bauru, trabalhar com esses símbolos, né, da nossa cultura, que às vezes a gente está aqui dentro e a gente não para nem para olhar, para identificar, mas a gente, com esse trabalho do audiovisual, a gente tenta tornar esses símbolos mais visíveis aí para o pessoal entender. Gostaria que você se apresentasse. Paulo chegou aqui em Bauru ainda jovem, criança, mas não é bauruense, porém se considera de coração. Conta um pouquinho da sua trajetória antes de a gente falar da questão das produções do audiovisual. Vamos lá. Nasci em São Paulo, vim para cá com 5 anos de idade, minha família se mudou para cá. Estudei aqui, cresci aqui, comecei a ter esse contato com a cultura em Bauru, então isso me proporcionou, né, o entendimento do que é a cultura, e isso me fez ter vontade, né, de atuar nessa área, né? Meu pai teve uma videolocadora aqui em Bauru, nos anos 80, então eu tive muito contato com filme. Meu avô também tinha uma biblioteca gigante na casa dele, então eu tive muito acesso também a muitos livros, assim, ele todo final de semana dava um gibi, alguma coisa para a gente ler ali, eu já começava a acompanhar o jornal também, então sempre gostei de ler, sempre gostei de assistir filme. E meu pai também gostava muito de música, comprava os discos, né, de LP naquela época, então também ouvia as músicas também, já tinha essa curiosidade, né, como que é tocar, como que é fazer um filme e tal, então nesse ponto aí a gente foi, a partir da faculdade de jornalismo, né, que eu fiz aqui, me formei, comecei a trabalhar com esses elementos culturais aí. Excelente. Olha, você trouxe uma informação que eu gostaria que você esclarecesse, inclusive, e a importância do que é cultura e a sua importância. A gente que estuda bastante esse assunto, assim, né? A cultura, apesar do pessoal sempre levar para o lado das questões de apresentações artísticas, a gente que estuda mesmo a cultura, a gente compreende que é o processo, é o hábito, o que você faz diariamente, né? Hoje, infelizmente, uma cultura que é muito divulgada, muito consumida, né? A cultura do celular, cultura da rede social, né? Então, às vezes, se você trocar um pouquinho do tempo que você fica na rede social para ler um livro, ou para ter a experiência de escutar um disco mesmo, do começo ao fim, é uma outra experiência, né, se a gente consegue incorporar isso no nosso dia a dia, né, que a palavra cultura, ela vem desse hábito de cultivar a terra mesmo, né, é o cultivo, é o que a gente faz todo dia, e isso vai se tornando a nossa essência, né, o que você faz todo dia é o que a gente é, às vezes até a alimentação, né, o fato de você comer um tipo de comida te torna uma pessoa mais assim ou menos saudável, né, mais ou menos por aí. Essa cultura, então, podemos agora trazer, sim, para a questão que você movimenta muito, inclusive, em Bauru, que seria do audiovisual, sobre as produções, e você tem muitas produções. Inclusive, temos uma aqui que é o Relógios Adiantados. Gostaria que você começasse falando, né, dela primeiramente e de outras obras que você gostaria de enaltecer aqui, falando de Bauru. Os Relógios Adiantados foi a primeira experiência que eu fiz assim, mais profissional, né? Já feito curta na universidade, fazia muito produções caseiras, né, com os amigos, assim, durante a juventude e tal. Mas os Relógios Adiantados foi o primeiro que eu fiz, assim, com
um financiamento da Secretaria de Cultura, através do programa de Estimula a Cultura, com uma produtora. Eu já trabalhava em emissoras de televisão, já trabalhava em produtoras de audiovisual aqui da cidade, então consegui fazer um time muito bom para trabalhar com a gente nesse projeto, e é um projeto que abriu todas as portas para a gente entrar de verdade nessa área de produção audiovisual autoral, né? Que a gente já trabalhava assim, sob encomenda, né? As empresas contratavam para a gente fazer vídeos institucionais, tal. A gente não tinha essa liberdade de criar uma história do zero, e pesquisando a história aqui de Bauru, né? Que sempre foi uma curiosidade grande da minha parte, assim, né? Que às vezes quando a gente era adolescente a gente até reclamava assim, Bauru não tem nada para fazer e tal, e nesse âmbito a gente inventava os nossos próprios eventos, nossos próprios festivais, tal, com as bandas dos amigos, tal. Quando eu fui entender o porquê que a cidade tinha essa característica de não ter atividades culturais para a maioria das pessoas, né? Eu comecei a estudar e veio a ideia, a gente pode pegar essa ideia de como a cidade foi fundada e transformar isso num curta-metragem. O objetivo era levar ele para as escolas mesmo, para ajudar a Secretaria de Educação a ter um material que fosse contemporâneo, que as crianças conseguissem identificar, que às vezes um livro sobre a história de Bauru, que é um assunto denso, pesado, com muitos detalhes políticos, tal, talvez não interessaria para as crianças ou para os jovens, tal, mas através da linguagem audiovisual, do jeito que a gente criou essa história, né, ficou legal para eles trabalharem, e ficou legal também para quem trabalhou na produção, que todo mundo, a partir daí também desenvolveu uma carreira, a gente mesmo, tal, e os atores, a equipe técnica, todo mundo pôde também ter um salto na sua carreira do audiovisual a partir desse projeto, e abriu porta para outros, né? Daí logo na sequência também, dialogando com a Secretaria de Cultura, durante a pandemia ali, a gente viu a necessidade de ter o fomento para os artistas conseguirem produzir mesmo naquele momento difícil, né? Nesse sentido, assim, a verba foi muito pouca, mas a Secretaria conseguiu fazer um repasse através de um edital selecionado, tudo certinho, e a gente produziu o nosso segundo curta-metragem, que foi o Quarentena na Bela Vista, que é uma animação também, que é bem curta, como tinha pouco recurso e tal. E eu falei, não tem como eu chamar alguém para interpretar, para alguém para filmar, alguém para colocar a luz, alguém para operar o áudio com R$500. Então eu vou fazer eu mesmo, sozinho, eu e meu filho desenhamos, criei a história, eu e meu filho desenhamos, fotografamos, fizemos aquela técnica do stop motion artesanal. E tem esse curta também, que é muito legal quando a gente leva nas escolas, as crianças adoram também, que faz referência ao bairro da Bela Vista, que foi o primeiro bairro que eu morei quando eu vim para Bauru. Então tinha uma série de memórias afetivas, né, que eu tentei trabalhar nesse curta-metragem, apesar de ter 1 minuto só de duração. E na sequência abriu porta para outros curtas também, que são importantes. Por exemplo, O Falcão, O Homem Antes do Bairro, que é um curta-metragem também bem curtinho, um orçamento muito modesto, eu fiz também praticamente sozinho ele, mas que conta a história, dentro dessa pesquisa que eu tinha feito para os relógios, identifiquei que esse personagem, Ismael Marinho Falcão, era uma figura muito diferenciada dentre esses fundadores da cidade, né? E tentei trazer as questões que estavam mais comprovadas, né? Que tem algumas histórias deles que depois eu fui saber, em contato com outros historiadores, que eram verdade, que a gente lê nos livros, e os livros são meio contraditórios. Às vezes um fala uma coisa, o outro fala o oposto daquilo. Os seus curtas são todos com base em pesquisa e voltados para Bauru. Isso. Então, nesse sentido, a gente trouxe essa história de quem que é o homem que dá o nome para o bairro Vila Falcão, né? Que foi o primeiro bairro a ser fundado dentro de Bauru, e traz a história desse personagem aí, que é bem rica também, que acho que a sociedade merecia conhecer mais essas figuras, né? Para a gente dar mais valor. Esse bairro tem esse nome por causa dessa personalidade e tal. Polêmica, contraditória, mas é uma personalidade que fez parte da nossa história, e a gente precisa conhecer, precisa reverenciar, homenagear de alguma forma, e o curta é
é uma forma de fazer essa homenagem, esse resgate dessa história, né? E trabalhar. Na sequência disso também, a gente fez alguns outros curtas, acho que eu posso destacar aqui um que é com financiamento da Lei Aldir Blanc também, do município de Agudos, junto com a banda que eu tinha, Obscuro Lavrador. A gente fez Os Últimos Dias de Obscuro Lavrador, que também é um personagem de antes da fundação da cidade aqui, que habitava esse território e ajudou a pavimentar essa história que a gente gosta de contar. Então é um documentário também falando sobre quem que era esse Obscuro Lavrador, né? E junto com algumas músicas, que a gente tinha uma banda também chamava Obscuro Lavrador, que a gente tinha as músicas que falavam também dessa história, desse passado. Então esse é um projeto maior que a gente fez também, que é muito legal o pessoal conhecer. E agora, mais recentemente, a gente fez também a Rua dos Esquecidos, que é uma brincadeira com o fato da Batista de Carvalho ter sido considerada a Rua dos Esquecidos na história, né, do passado, e a gente trouxe também essa Rua dos Esquecidos para esse contexto pós-pandemia aqui da cidade, que a gente via muitas pessoas sofrendo com falta de emprego, sofrendo com questões de saúde. A gente trouxe também essa história agora mais recente também para trabalhar isso, mostrar os símbolos de Bauru, e nesse do Rua dos Esquecidos a gente trabalhou especificamente com 2 símbolos que são bem conhecidos, mas as pessoas aqui de Bauru não valorizam tanto, né, que é o Instituto Lauro Souza Lima, né, que é conhecido nacionalmente, e o Centrinho também, que tem uma importância na América Latina toda, né, e está aqui, a gente convive com esses espaços, com os benefícios que esses espaços trazem para a sociedade em relação à saúde, né, e a gente não dá esse valor, então a gente precisava trabalhar essa questão. Então na Rua dos Esquecidos a gente trabalha esses símbolos, tenta mostrar para as pessoas que esses espaços, que equipamentos públicos de saúde têm uma relevância muito grande para a nossa sociedade aqui. Você vai fazendo os registros históricos por meio do audiovisual. E, inclusive, gostaria que você mencionasse da importância, né, dos financiamentos, no caso, né, da Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc, tantos outros, a diferença que fez para os seus projetos. Importante a gente começar do começo, Mara, que o pessoal reclama muito de artista receber dinheiro público, mas, na verdade, a Constituição prevê que isso aconteça. A gente não está fazendo nada ilegal, na verdade, é uma previsão da própria legislação, que eles perceberam depois da Segunda Guerra Mundial que, se não houvesse um investimento maciço do Estado em cultura, a gente estaria muito próximo de ter uma guerra mundial novamente. Então, é uma política que foi aplicada a nível mundial, do Estado repassar recursos para produções culturais, né? E isso deu resultado, porque até hoje a gente não teve nenhuma terceira guerra mundial. Então, a política cultural, o investimento em produções culturais deu resultado, e isso precisa ser mantido, ampliado. No nosso nível aqui de Bauru, é muito importante que tenham esses recursos, porque a gente tem muitos talentos aqui na cidade, né? A gente pode falar do passado, do presente. A cidade sempre foi marcada por esses talentos, e às vezes a gente até não valoriza, né? Eu gosto muito de citar também o caso do Mauro Razzi, que é um artista que foi reconhecido na televisão, no teatro, e aqui dentro de Bauru a gente não tem uma praça, não tem um equipamento público chamado Mauro Razzi. A gente precisava disso aí, para o pessoal ter essa curiosidade, conhecer, por que esse cara é importante? Eu quero conhecer a obra dele, né? E fazer a inspiração, né? Do mesmo jeito que eu fui inspirado por outros artistas, né? Outras pessoas mais jovens também podem ser inspiradas, devem, né? E é esse o papel da política pública, né? De fazer com que os projetos culturais saiam do papel, as ideias que os artistas têm sejam aplicadas para reverter algo positivo para a sociedade. Então, nesse ponto, a gente trabalha em conjunto com a educação, o investimento em cultura, ele previne a criminalidade, né? Se você fizer um trabalho a longo prazo, investindo recorrentemente na cultura, a gente vai fazer uma medição. A gente tem exemplos de Coreia do Sul, Colômbia, todos os países que apostaram nessa política pública e deu resultado, né? A Coreia do Sul, por exemplo, só para a gente ilustrar esse dado, né?
eles triplicaram o PIB deles ao longo de 20 anos fazendo investimento maciço em cultura através do Estado e ao mesmo tempo eles criaram fenômenos da cultura que extrapolaram o país dele e chegaram ao nível mundial. Um exemplo é o filme Parasita, que é o primeiro filme que não é falado em língua americana a ganhar o Oscar de melhor filme, e o fenômeno do K-pop, que movimenta milhões de reais, faz os jovens aprenderem a dançar, os jovens adquirir um gosto pela música que a gente não tem aqui no Brasil, que se a gente tivesse esse mesmo investimento aqui, a gente ia com certeza quadruplicar esse PIB do Brasil aqui, porque a gente tem muito mais talento que a Coreia do Sul, modéstia à parte, né? E a gente tem muito mais criatividade, tem muito mais elementos para a gente trabalhar aqui, devido à própria natureza, o clima que a gente tem aqui, que é muito mais favorável do que a Coreia do Sul, por exemplo. Esses investimentos, né, desses projetos acabam sendo, na verdade, um fomento de transformação social, não é como você traz aqui para a gente. E Paulo Eduardo Tonon também não para, é movimento em prol da cultura constantemente. Tem também uma outra obra aí que é o Planador. Comenta pra gente, que é algo que está aí no forno, é isso? Isso, estamos já na pré-produção, já começamos a captar algumas imagens, né? É o projeto mais recente, foi aprovado na Lei Paulo Gustavo, só existe por causa da Lei Paulo Gustavo, na verdade, assim, eu costumo fazer o contrário do que geralmente os produtores fazem, né? Eu faço de acordo com o recurso que tem, eu desenvolvo a obra. Então, quando eles me falaram a possibilidade de eu ter acesso a um montante maior do que eu estava acostumado a trabalhar, então eu falei, opa, então eu vou elevar o grau da minha produção aqui também, que o Relógios é muito bem produzido, mas para quem faz parte do audiovisual sabe que é uma cena só, uma locação, uma produção bem enxuta para o que ele se propõe a fazer. Mas aí a gente pensou, como que a gente pode, já que a gente vai ter acesso a um recurso maior, utilizar isso de uma forma mais potente, né? Então veio essa ideia de filmar a partir dessa ideia do planador, né, que a gente identificou aqui, que ele é um símbolo também da cidade, e Bauru é a capital do Voa Vela, né, Bauru é a capital do Voa Vela porque a cidade reúne todas as condições climáticas necessárias, né, para o equipamento, o planador, voar mesmo sem ter o motor. Então a gente faz uma brincadeira aí, uma contraposição, né? O que seria da sociedade se a gente não tivesse todas as condições para ter a vida humana existindo, né? Então, basicamente, o planador vai fazer essa contraposição, né? Um equipamento que voa sem motor, porque tem todas as condições favoráveis para ele fazer esse voo, e no outro lado, e se esse meio ambiente, se a gente não tiver mais o Rio Batalha funcionando aqui, e se a gente não tiver mais um clima adequado aqui, para onde que a gente vai enquanto sociedade, né? Então a reflexão basicamente é essa, sem dar muitos spoilers, né, dessa produção do Planador, é basicamente nesse ponto que nós estamos trabalhando. Muito bom, e você também contribui e ajuda quem quer escrever projetos e dá cursos, os mini cursos também. Gostaria que você mencionasse a respeito, mas nós vamos precisar ir para um rápido intervalo e a gente volta falando. Porém, nós vamos deixar aí para o pessoal acompanhar Relógios Adiantados. Então, vamos acompanhar Relógios Adiantados. Até mais. Artigo 1º. O município de Espírito Santo de Fortaleza passa a ser denominado de Bauru, mudando sua sede para essa última povoação. A minha primeira lei, nós vamos votar já. Favoráveis à mudança, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Mudança da sede para Bauru, provada por unanimidade. E vai ser perfeito quando a ferrovia começar a funcionar. De repente, a cidade mudou de lugar. Fantástico! Peraí, pessoal, peraí. Acho que temos um voto contrário. Não, de jeito nenhum, coronel, de jeito nenhum. É que eu tava pensando que como essa decisão vai afetar a vida de muita gente, será que não fartou a gente debater um pouco mais? Bolar um plano, não sei. Como é que a gente vai contar pro pessoal aqui de Espírito Santo que
que a cidade agora mudou para Bauru, é meio arriscado. Vocês não acham? Não sei. Voltamos com Conversa Diária e o bate-papo de hoje é com o produtor audiovisual Paulo Eduardo Tonon. E como você observou, aí assistimos Relógios Adiantados. Eu gostei, espero que você também. Antes do intervalo, havia perguntado como que você faz e une também a questão da educação, dos cursos, minicursos. E tem uma outra particularidade de um projeto aí que você esteve, foi em Cuba, é isso? Confere para mim aí, traz mais detalhes. É isso mesmo. Vamos começar então pelas oficinas, né? Que acho que é muito importante a gente, enquanto artista, a gente preparar o terreno para quem está vindo na sequência. A gente não vai durar para sempre, né? A gente tem uma vida limitada aí, mas o conhecimento que eu adquiri nesse processo aí de aprender a escrever os projetos, aprender a captar o recurso, a gente gosta de compartilhar isso, é um dos objetivos do meu trabalho, sempre compartilhar esses conhecimentos, então tem esses cursos que a gente faz, tanto para o pessoal, os artistas iniciantes, aprenderem a colocar no papel as suas ideias, né, formatar o projeto e apresentar esses projetos para captar recursos. Então é um trabalho, né, que mudou a minha forma de produzir arte e que eu gostaria muito que mais artistas também entendessem como que é essa técnica, né, que no fim das contas o pessoal acha que o edital é uma loteria. Eu vou escrever 7 projetos que daí eu tenho mais chance de ganhar, mas você escreve 7 projetos mais ou menos, a sua chance de ganhar não é muito grande. Você escrever um bem feito tem mais chance de ganhar, né? E até por conta dessa questão de escrever os projetos, captar os recursos, a gente teve oportunidade junto com o PROAC, né, o programa estadual aqui do estado de São Paulo, de fazer esse intercâmbio em Cuba agora. A gente ficou quase 20 dias lá tendo uma imersão 24 horas ali na cultura deles. Foi uma galera muito grande aqui de Bauru, cerca de 20 artistas de Bauru aqui, a maioria ligados ao movimento hip hop, e me convidaram, falei, pô, vamos junto, claro, sempre tive essa curiosidade, né, de conhecer, quanto mais culturas, melhor, é interessante para o nosso trabalho, né, enquanto artista, conhecer o mais variado tipo de gastronomia, moda, música, tudo é instrumento para a gente trabalhar criativamente, né, e nesse sentido vai sair uma websérie dessa trajetória que a gente, desse intercâmbio que a gente fez em Cuba, e também, enquanto eu estava lá, assim, muitas reflexões, né, a gente convivendo com uma realidade muito diferente, me gerou muitas reflexões, e isso me incentivou a escrever um livro de poesias. Então, durante a viagem, eu fui escrevendo algumas poesias. Já está quase pronto aí, então provavelmente para o ano que vem nós vamos soltar um livro de poesias sobre essa experiência num país diferente, numa língua diferente. Acho que vai ser legal também, uma coisa diferente que eu não faço muito, mas como vim do jornalismo, a gente tem essa facilidade com as letras, eu me aventurei nesse ramo aí, agora vai ser legal. Excelente, sempre movimentando a cultura, seja na cidade ou agora também trazendo essa particularidade fora. E tem algo que eu não te perguntei que você gostaria de compartilhar conosco também, que julga importante diante de tantos trabalhos que você faz, né, que você já desenvolveu? Claro que nesse tempinho a gente não consegue falar de todos, mas eu gostaria que você comentasse, e quem quiser também conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, como que faz? Legal. É muito importante saber que a gente tem essa atuação também dentro do Conselho de Política Cultural, que a gente também orienta os artistas, tem essa questão pedagógica de como que lida com as leis, com a burocracia do Conselho, que a gente tenta sempre também orientar o pessoal, fazer com que a coisa aconteça do jeito mais juridicamente perfeito possível, né? Que é uma dedicação que eu me coloco pela coletividade a fazer, porque eu tenho certeza que se o conselho estiver funcionando adequadamente, vão ser mais possibilidades de trabalho, de recursos públicos captados para os artistas. Então é uma coisa que eu me dedico pelo bem da coletividade aqui, para estruturar mesmo uma política cultural para Bauru, para a gente evoluir nesse sentido.
E uma outra coisa que eu gosto muito também, que faz parte da minha essência, né, é me expressar através da bateria, né, dentro de um conjunto musical chamado Alto Boneco, né, ele já existe desde 93, eu entrei em 2000, admirava já o trabalho deles, pude ser convidado para participar. A gente trabalha muito com a improvisação, né? Então, são todas músicas autorais que a gente toca e muito improviso, então depende muito do clima, o que está acontecendo, como que você está, como que você acordou, se não dormiu, né? A música sai de um jeito ou de outro. Dei uma pausa de 2014 até 24, não estava tocando, e agora no passado a gente voltou a fazer uma série de shows comemorativos, com uma formação que é antiga, que a gente tinha bastante afinidade, e lançamos também um EP agora no mês de setembro, chamado Pós-Gonzo, ao vivo para sempre, que é essa fase nova aí que a gente está trabalhando também com mais organização, digamos assim. Reforça o nome do grupo e contatos, inclusive, para quem quer conhecer o trabalho. Legal. O Alto Boneco é o conjunto, e tem no Bandcamp, colocar altoboneco.bandcamp.com, vai ter todos os discos, lá são mais de 30 discos, a gente sempre gravou, assim, é muito orgânico, é uma coisa muito natural, que a gente, às vezes, ligava o gravador, saía 40 minutos de música ali direto, uma coisa legal. E para conhecer mais do trabalho específico como produtor audiovisual, pode colocar Embarca Filmes no YouTube ou pelo blog www.embarcamedia.blogspot.com, que daí ali vai ter todos esses cursos, os shows junto com o Alto Boneco, vai estar lá, vai estar os curtas que a gente está lançando, às vezes apoio a outros projetos de artistas aqui de Bauru, que a gente desenvolve em parceria, está lá também, então ali fica registrado tudo que a gente produz. Fanão, até para fecharmos o nosso bate-papo, gostaria que você mencionasse como que a produção cultural, audiovisual, cultural, enfim, no geral, ela pode contribuir também com a economia criativa, né, de Bauru, da região, e deixe também, claro, um recado para quem nos acompanha, aquilo que estiver no seu coração. Excelente. Agradecer a todo mundo, né, que parou um pouquinho para ouvir a gente, né? É muito importante a gente trabalhar essas questões técnicas da produção cultural para a gente sair dessa questão de que a arte é meramente entretenimento. Claro que ela tem essa função também. Na pandemia, se não fosse esse respiro, talvez a humanidade não teria saído tão bem quanto ela saiu, né? Mas de qualquer forma, é muito importante a gente estudar o que é economia criativa para a gente entender como que ela faz a diferença na sociedade, seja reverberando, voltando para a sociedade uma parte dos impostos que são pagos, né? No financiamento dos projetos, eles retornam para a sociedade. Quando o artista pega o dinheiro, por exemplo, para fazer um curta-metragem como esse, não tem como eu fazer um curta-metragem como estes, né, sem a gente ir no mercado comprar alimentação para todo mundo que vai trabalhar na equipe, sem a gente passar no posto de gasolina, abastecer o carro que vai transportar a equipe, os equipamentos, tudo. Então a gente sempre trabalha em conjunto com outros setores da economia para possibilitar que a cultura aconteça, né? Às vezes é o figurino, a roupa, às vezes é uma loja que vende um produto específico que a gente vai incorporado dentro do curta-metragem, da produção cultural ou audiovisual. Então a gente sempre gasta esse dinheiro dentro do comércio local, dentro dos serviços que a cidade oferece, e isso é muito importante, o poder público reconhecer isso, porque ele vai entender que a partir do momento que ele faz esses investimentos, além de retornar uma parte de volta em forma de imposto para a própria prefeitura, a gente tem essa questão da transformação social, que ao mesmo tempo que a pessoa é tocada pela arte, que ela sente que ela pode transcender alguns problemas, ou ela pode se expressar através da arte de uma maneira interessante, legal, que vai fazer diferença para a vida de outras pessoas também, ela sai da criminalidade, ela sai da depressão, ela deixa de ter uma série de problemas de saúde, né? Então isso é muito importante o poder público entender que esses investimentos na produção cultural, ele tem essa série de benefícios, tanto para a saúde, quanto para a segurança, quanto para a própria psicologia mesmo, saúde mental das pessoas, e depois ela também retorna
dentro da economia também em si, né? Então é isso, Mara. Muito bom. Agradeço muito pela sua participação, né? Deixo o convite para que retorne em outros momentos falando aí de outras produções e vou te deixar aqui uma missão. Escolher um trechinho de mais uma produção sua que nós vamos deixar antes de encerrarmos. Algo meio especial que você queira compartilhar conosco. Vamos assistir então um pouquinho do Falcão, né? Já que a gente tocou nesse assunto, coloca um trechinho do Falcão, que eu acho que o pessoal vai gostar. Excelente, então vamos acompanhar. Mais uma vez, obrigado. Sucesso. Muito obrigado. Então falamos com Paulo Eduardo Tonon, produtor audiovisual que conecta a cultura com a sociedade, em especial a cultura bauruense. Vamos acompanhar um pouquinho do trecho de mais uma produção de sua obra. E para você eu vou deixando aqui meu forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Antes do bairro havia um homem. Ismael Marinho Falcão. Cearense de Baturité, filho de mãe pernambucana e pai português, foi estudar no Rio de Janeiro e trabalhou de porteiro da escola para se formar engenheiro agrimensor. Ao saber que precisavam de profissionais da sua área no interior de São Paulo, muda-se com a família para Lençóis Paulista. Entra para a política local, mas enfrenta a resistência dos correligionários lençoenses e então vem morar em Bauru. Aqui, participa de episódios fundamentais da nossa história, entre eles, a regularização de terras para a criação de Bauru. Depois, apoia a mudança da sede política e administrativa de Espírito Santo da Fortaleza para Bauru. No ano de 1902, se torna presidente da Câmara Municipal e ajuda na transformação da cidade em entroncamento ferroviário. Por também possuir articulação com indígenas, é citado frequentemente nas pesquisas sobre o significado da palavra que deu origem ao nome da cidade de Bauru.